Olá pessoal, seja bem-vindo a essa aula. Queria salientar que é o primeiro vídeo sobre o assunto, embora a gente já tenha vários conceitos sobre eletrostática em mente, como por exemplo a lei de Coulomb, que é a lei da equação da força elétrica, a equação do Kné, aquela que quantifica a carga elétrica no corpo. Você já sabe sobre os processos de eletrização de um objeto, atrito, indução e contato. Você já sabe que cargas elétricas vão criar um campo elétrico, e esse campo elétrico influencia outras cargas ao redor, certo? Tanto para atração como para repulsão, e que esse campo elétrico ele depende do sinal da carga. A aula de hoje é para a gente fazer a seguinte relação. Quando a gente estudou mecânica clássica, nós estudamos força. Essa força ela vai resultar no deslocamento de um corpo, e quando isso tem como resultado o deslocamento de um corpo, a gente chama isso de trabalho. Ou seja, assim que a gente termina de estudar força, a gente estuda o trabalho. E o que é trabalho? Trabalho nada mais é do que o consumo de energia para promover esse deslocamento. Isso em mecânica. A gente vai aproveitar todo esse conceito da mecânica e trazer para a eletricidade. Por exemplo, a gente vai ter a força elétrica. Essa força elétrica ela vai ter um trabalho de natureza elétrica, e esse trabalho de natureza elétrica vai consumir energia elétrica. Então acompanhe o raciocínio aqui comigo. Então vou ter a força de natureza elétrica. Essa força ela vai ter um trabalho relacionado a ela, e esse trabalho ele vai ter um consumo de energia. Todos eles de natureza elétrica. Então, só recapitulando, pessoal, a gente vai ter uma força de natureza elétrica, um trabalho de natureza elétrica e uma energia de natureza elétrica. Nesse caso aqui, pessoal, a força elétrica a gente já estudou. Vou botar aqui de vermelho para vocês verem. A força elétrica nada mais é do que a lei de Coulomb. Beleza, pessoal? Isso aí vocês já sabem. Esse daqui é o quadrado. Lembrando que esse F é a força, o K é a constante eletrostática. Esses Q aqui são as duas cargas em Coulomb e a distância em metros. Isso é importante lembrar, que nós vamos estar usando essas mesmas unidades para os demais conceitos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Essa aula de hoje é só um títulozinho é só a título de revisão. Na videoaula seguinte eu vou passar uma aula específica sobre trabalho, sobre energia. Na aula de hoje é só recapitular a força elétrica, o campo elétrico, e o campo elétrico, quando eu não sei se vocês lembram, mas esse pedacinho aqui da equação, ele é igualzinho a esse, ó. Então, quando eu associo campo elétrico e força elétrica, eu crio uma nova equação. Pessoal, no lugar desse KQD quadrado, eu vou trocar tudo isso por essa letra E e multiplicar pela cargazinha aqui, ó, da equação da força elétrica que sobra da lei de Coulomb. Então, se formou uma nova equação que envolve campo elétrico e força elétrica, que é a que a gente chamou na sala de FEC. Beleza, pessoal? Próxima aula nós vamos estudar
trabalho da força elétrica. E eu quero que você, né, na sequência dessas aulas, tenha isso anotando em seu caderno. Até lá, pessoal.